Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ano de 2022, nosso lema, Salmodiando ao Senhor. Livro do mês de novembro, Carta aos Efésios, para ler, memorizar, estudar, pesquisar, enfim, viver. Efésios capítulo 4, versículo 7. A graça que foi dada a cada um de nós é segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão aquele que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Esse assunto é muito precioso, todos são. Mas esse tem uma particularidade, talvez você já tenha lido isso aqui, dito, que negócio é esse? Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Cativeiro é algo que detém, é algo que prende, é algo que circunstancia a pessoa àquela ambiência. É o entendimento, segundo aquela parábola que é uma história contada por Jesus, do rico e Lázaro, que um morreu, foi sepultado, outro morreu, foi levado ao seio de Abraão. Enfim, eu não vou contextualizar aqui esse texto da palavra, só lembrando a você daquela situação que havia do Hades, da separação, um grande abismo, seio de Abraão. Então, o entendimento teológico é que até a morte e ressurreição de Cristo, todas as pessoas que serviram ao Senhor com legitimidade desde o início estavam nesse lugar chamado seio de Abraão. E que Jesus, quando morre e ressuscita, ele então tira os santos que estão nesse lugar, no lugar dos mortos, e os transporta para diante do trono de Deus, enfim, diante do Senhor. E ficam lá aqueles outros que não foram servos de Deus, não foram tementes ao Senhor, desobedientes. E a palavra diz, quando você lê isso em Pedro retrata dele, que ele pregou quando rendeu o seu espírito na cruz. Ele não estava junto ao corpo na cruz nem no sepulcro, ele estava fazendo uma obra espiritual, pregando aos espíritos em prisão, no sentido de testificar que ele era o Messias aguardado, aquele que veio para libertar, para testificar para eles do que eles não aceitaram como aqueles do tempo de Noé, o apregoeiro da justiça. Então, é um assunto longo, eu estou passando por sobre. Mas a Bíblia está dizendo então que a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. E que ele, o Senhor Jesus, subindo ao alto, esse Cristo subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, ou seja, arrancou de onde estava e transportou em liberdade para diante de Deus. E que eu sei que isso é um pensamento teológico contestado por alguns, mas de que maneira explicar isso aqui sem esse entendimento? Tudo bem. Pelo que diz, ele subiu, se é também aquele que antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Então, é fato. Não é só Pedro que diz isso, é a carta aos Efésios. Jesus, numa das cartas do Apocalipse, ele diz: eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Se ele diz, eu tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno, é porque antes ele não tinha. Isso foi uma obra que ele fez quando rendeu o seu espírito na cruz e venceu a morte, e venceu aquele que tinha o império, o domínio da morte, o diabo. A Bíblia fala sobre isso. Então, ainda que seja um pensamento de lenda para alguns, que ele tomou a chave da morte e do inferno da mão do diabo, isso é uma coisa verdadeira. Exatamente isso que aconteceu, porque ele venceu a morte. O livro de Apocalipse diz que o último inimigo do homem a ser vencido é a morte, e Cristo já venceu por nós. Tanto que a Bíblia diz que aqueles que com Cristo morreram, devem crer que também com ele ressuscitarão. Então fala de um plano de vida diferente desse que nós temos aqui. Preste atenção nisso. Ele diz: Ele foi que havia descido às partes mais baixas da terra. Ele diz: aquele que desceu
é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, na humilhação de Cristo está a sua exaltação. A carta aos Filipenses, no capítulo 2, diz isso, que deve haver em mim e em você, ele diz à igreja, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esteve na forma de Deus, de servo, de homem, e se humilhou até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todo ser que está no céu, na terra e embaixo da terra, todo ser confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essas pessoas que estavam nessa ambiência espiritual foram transportadas. Ele levou cativo para si o cativeiro aquelas pessoas e os transportou. Está escrito aqui, aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus. E a Bíblia diz que ele está glorificado nos céus, à mão direita de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele intercede por nós. Que esta testificação da palavra de Deus ache oportunidade no nosso coração para que a gente compreenda uma coisa. Existe todo um plano de salvação delineado para todos que querem se relacionar com o Senhor Jesus. E eu quero asseverar a você mais uma vez que esta obra de restauração, esta obra de redenção, ela é feita por Deus em Cristo através do Espírito Santo na nossa vida. Então ela é feita por Deus em Cristo através do Espírito que em nós habita. Então quando nós ouvimos o testemunho de Cristo e acolhemos para a nossa vida, o Espírito de Deus passa a habitar a nossa vida e consolidar em nós todas essas coisas. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.